ansiedade vista pela visão da medicina tradicional chinesa, né? Como é que a gente vai entender aí como é que funciona a ansiedade, como podemos tratar a ansiedade, né? Então, ansiedade, né? A gente tem alguns sintomas padrões, né? Tem os sintomas de que o paciente vai vir com uma sensação de inquietude, de apreensão, uma sensação de temor, de medo, pode vir uma preocupação, né? Então, esses daí são sintomas que o paciente normalmente vai trazer na ansiedade e a gente tem que, digamos, traduzir essa questão dos sintomas que o paciente apresenta para dentro dos 5 movimentos, dentro dos 5 elementos. Porque na visão da medicina chinesa, né, a gente tem essa condição de que todo o nosso aspecto físico, mental, emocional, nossos espíritos fazem parte desses 5 movimentos, desses 5 elementos. Então, quando a gente comenta, a gente fala, né, que esse sentimento de apreensão que existe na ansiedade, a gente fala de um aspecto mental, um aspecto emocional, que quem é responsável é o nosso espírito central, o Shen, né, o nosso espírito mestre. É um espírito que ele vive, né, a morada dele seria o coração, que é respectivo ao elemento do fogo, né? Não acho tão interessante a gente comentar com um paciente que teria alguma questão do coração, porque muitas vezes o pessoal se assusta que isso aí é uma questão de a gente está tendo um infarto, né? Alguma situação mais ocidental, né? Não tem essa visão elemental, essa visão mais energética do Qi, né, que a gente está falando. E na ansiedade, esse sentimento de apreensão, esse sentimento de preocupação que pode vir, né, todas essas questões é visto pela medicina chinesa, de acordo com o livro O Caminho do Coração, que na verdade é uma demonstração, né, ali é um sintoma de que esse nosso espírito Shen não está conseguindo realizar a sua função de uma forma adequada, né? Qual seria uma das funções desse espírito? Por ele ser o nosso espírito mestre, ele tem a condição de passear por todos os outros elementos, conversar com todos os outros elementos, para poder saber o que está acontecendo no geral. Ele é tipo um administrador ali, né? Então ele tem que saber o que está acontecendo em tudo, para poder fazer os ajustes e fazer a interação com o nosso mundo exterior. Então a gente tem o mundo interior e o mundo espírito mestre está ali, né, sem conseguir fazer esta comunicação, a gente tem esse sentimento de apreensão, né? Então, por que esse espírito não conseguiu fazer toda essa passagem, essa comunicação com os outros espíritos? E aí a gente vai ter que entender ali um pouco da teoria de base, né, psicologia energética, para compreender que esse espírito ele mora no coração, ele mora no elemento do fogo, seria o Zang, coração, mas ele vaga para conversar com os outros espíritos. E como é que ele faz isso? Ele tem que se acoplar, ele se junta ao sangue e aí ele consegue passear pelo corpo todo e conversar com os outros espíritos, para poder dar ali uma resposta adequada de o que está acontecendo no nosso mundo interior. Então, uma das questões, se a gente tem algum desequilíbrio que afeta o sangue, isso pode afetar essa ligação do espírito com o sangue e gerar um tipo de ansiedade. A gente pode ter um desequilíbrio energético no coração, ali no Zang, coração, e por ser a morada do espírito, ele não vai conseguir estar tranquilo ali dentro porque tem um desequilíbrio. Vamos supor aqui que exista uma síndrome, né, que seja calor no coração, fogo do coração, enfim. Esse espírito vai repousar, vai estar ali dentro de um coração, de um Zang pegando fogo. Imagina que você está na sua casa começa a pegar fogo, você não vai ficar tranquilo ali dentro, né? E é a mesma condição desse espírito. Isso é uma outra relação que pode ter sobre a questão da ansiedade, né? Pode ter um envolvimento ali do elemento da terra, já que a terra tem por função, com o baço, extrair a energia dos alimentos,
para poder doar, né, transportar essa energia, acender essa energia para o coração, para que o sangue seja formado. Então, se eu tenho ali uma deficiência no baço, eu vou ter uma deficiência nessa formação do sangue, que vai gerar um tipo de ansiedade, né? Como o baço ali também vai ter a função dele emocional, mais intelectual, que a gente tem a preocupação, seria um dos sintomas, né? Uma das responsabilidades do elemento da terra. Então, uma ansiedade que vai estar muito presente com essa preocupação. A gente tem o elemento da água com os rins, que é um elemento que fornece a água, fornece natureza yin para o coração, para poder ajudar a controlar esse fogo do coração também, né, se ele tinha uma pequena circulação energética. E se essa água falha em fazer a ascendência de natureza yin para o coração, a gente deixa o coração ganhar muita energia yang, né, ter esses sintomas de calor, por exemplo, de fogo. Então aí tem a água presente, e se a água está presente, como raiz emocional da água, a gente tem um sintoma do medo. Então vai ter a ansiedade com uma apreensão e um medo muito forte, um medo ali presente, né, que também influencia. A gente tem o elemento da madeira, né? O elemento da madeira tem como suas várias funções, né? Uma delas a questão de controlar o fluxo do chi, o fluxo de energia, né? Ele é um elemento que quase sempre está em choque, que ele é muito fácil afetado de forma emocional, e aí ele quase sempre está estagnando, está travando a energia, né? Então é muito fácil a gente ter uma síndrome da madeira nesse sentido das estagnações. E se eu tenho energia estagnada, chi estagnado, o chi também movimenta o sangue, eu posso ter uma estagnação do sangue. Então, esse espírito que está ali vagando com o sangue não consegue continuar, porque a estagnação impede que ele continue a fazer ali seu percurso. É um tipo de ansiedade onde a madeira está presente. A questão ali do metal também, né? O metal ele tem ali como função do chi, do pulmão, a dispersão e da ascendência, né? Seria mais associada a alguns fluidos, né? Que teria essa função de lubrificar, né? E nutrir tendões, né? Articulações, enfim. Mas essa função de expandir, de dispersar, ajuda, né, ali no movimento do coração, nesse chi que se expande, né? E ali a função do metal com, por exemplo, a extração do chi celestial, o chi que vem do ar, né, o chi do vento, né? Do vento não, que a gente vai estar falando aí de chi, mas o chi do ar, né, o chi do céu. Então, isso aí, junto com o chi do gu chi, né, o chi da terra, o chi dos alimentos, a gente vai ter esse chi torácico, né, que também é importante para fazer toda essa transformação ali do sangue e fazer essa expansão também. E como sentimento ali do medo, ou como sentimento ali do metal, a gente vai ter uma tristeza, uma mágoa, uma melancolia presente também nessa ansiedade. Então a gente vê que a ansiedade caminha, né, ela pode ter ali aspectos de todos os elementos. Agora, sempre vai ter presente o aspecto do fogo, do coração, porque é o espírito mestre quem está sendo afetado de alguma forma pelos 5 elementos. E também é muito presente, né, quase sempre, né, a gente pode falar, a água vai estar envolvida, tanto por essa ligação da água e do fogo, quanto pelo sentimento de medo, né? A ansiedade ela traz, né, com ela esse sintoma de medo de algo futuro que pode ou não acontecer. Então esse medo presente fala que também tem muito essa relação de fogo e água. E mais algum elemento ali se ele estiver fazendo parte desse desequilíbrio, gerando a ansiedade. Aí o que é interessante saber desses elementos? Porque é a partir daí que eu vou escolher o tratamento de ansiedade, né? Que um paciente que chega com ansiedade não recebe o mesmo tratamento que outro paciente que também chega com ansiedade, porque eles podem ter causas diferentes. A gente vai saber essa causa de como essa ansiedade surgiu, sabendo como realmente ela surgiu, qual foi o primeiro momento ali que aconteceu a ansiedade. Foi algum trauma que deixou uma marca emocional ali, você passa a sentir muita ansiedade em relação àquele assunto,
É uma ansiedade que é muito mais preocupada com situações mais cognitivas. Eu tenho provas, eu tenho contas, né? Eu tenho metas, objetivos, eu vou, não vou conseguir. Então ali já pega um outro aspecto de ansiedade, aspectos emocionais, né? No sentido de vou falhar em concluir, né, algum objetivo, alguma situação. Enfim, tem muitos tipos ali de sintomas que podem vir junto com a ansiedade, e isso vai estar nos falando qual os elementos que a gente vai ter mais atenção ali para tratar. Agora, para quem não é acupunturista, que não estuda, né, essa teoria de base, essa fisiologia energética, os espíritos, tem como se ajudar? Tem sim. Tem pontos de acupuntura que a gente pode massagear que vão ajudar a gente. Então, para quem pratica aí o Douyin, por exemplo, né, já deve conhecer, né, muitas áreas que ajudam. E um ponto que eu gosto muito de usar em mim, quando eu tenho sintomas de ansiedade, é o VC17, fica na linha do mamilo, só que no centro do tórax, né, onde a gente tem o osso ali do manúbrio, né, o osso do externo. A forma mais correta de achar esse ponto seria contar 4 espaços intercostais e chegar nesse centro. Por quê? Porque a linha do mamilo pode alterar, né, de acordo com alguma prática que a pessoa tem, alguma cirurgia, enfim, isso vai mudar a posição, né? Então, você usa ali o VC17 e você pode massagear esse ponto. O que eu gosto de fazer é usar essa parte mais rígida aqui do polegar, né, com a mão, e faço uma apreensão, né? Eu aperto esse ponto e eu sinto como se fosse uma dor, só que é uma dor que traz uma sensação de expansão junto, e isso me ajuda bastante, né? Outro ponto que a gente usa muito comum para ansiedade é o pericárdio 6, né? Ou também chamam esse ponto de mestre do coração 6, coração, sexualidade 6, enfim, eu costumo chamar de pericárdio, né? Pericárdio seria esse envoltório do coração. Então ele é um zangue, um órgão que protege o coração. Então qualquer coisa que venha afetar o meu coração, antes o pericárdio faz essa proteção, essa barreira. Então eu uso ali o pericárdio 6, como é que eu acho ele? Eu posso pegar aqui a linha do meu punho, né? Você pode dobrar para ficar mais fácil. Então a linha do punho ali, eu conto 2 tsum para baixo. 2 tsum seria a largura do polegar, né? A gente faz uma aproximação também para ficar mais fácil. Eu pego ali a linha, conto 3 dedos para baixo, eu tenho aproximadamente 2 tsum. E ali eu vou procurar ficar entre os tendões flexores, né? Você pode forçar a mão para eles aparecerem, né? Você pode fazer ali um movimento do italiano, né, para ele aparecer aqui. E ali eu tenho o pericárdio 6. Então eu massageio essa região, posso só fazer uma pressão também, né? Depende ali qual é a sua intenção. Como eu vou estar pensando em aliviar, desestagnar, eu posso fazer ali pressões fortes, pressões que sejam duradouras, né? Massagens, né? Um pouquinho mais resistentes, porque tudo que eu trabalho com muita energia, no sentido de aplicação ali, eu estou fazendo uma desestagnação. Então, massageio ali os 2 pontos, ó, pego a linha, os pontos são bilaterais, forço, achei ali o tendão, massageio essa região também, posso ficar ali um tempo fazendo, né, até eu sentir esse alívio. E outros pontos que você vai ajudar também, vai depender dos elementos que tem ali para concluir esse raciocínio da ansiedade, né? Então, se eu tenho ali uma função também da terra presente, do baço, então qual é um ponto que tonifica, né, essa energia do baço? Teria o baço 3, fica lá atrás do joanete, né? Digamos que aqui fosse o pé, então vai ter aqui o polegar, seria o dedão do pé, e a articulação, a última, né? No caso aqui a mais proximal, passei o joanete, ali tem a região do baço 3, posso também massagear aquela relação. O mais fácil, né? O estômago 30 e o E36. Vou ter ali a articulação do joelho, né? Abaixo da patela, conto 4 dedos, que seria aproximadamente 3 tsuns, e ali eu vou ter o osso da canela, né? O osso da tíbia. Dou um dedo médio para fora, dou um polegar para fora, para chegar ali na parte muscular da perna. E massageio também esse ponto.
vai ajudar tanto na questão da terra envolvida, que seria a função do baço, quanto em qualquer outro elemento também, porque o E36 é um ponto que eu costumo chamar de ponto coringa, né? Porque ele faz inúmeras coisas, né? Ele é um ponto muito bom, você vai quase sempre estar usando ele para ajudar nos tratamentos, né? Ah, mas eu tenho ali uma relação da água, como é que eu vou tonificar a minha água? Pega ali um R3 para fazer uma massagem, vai ter no tornozelo, entre o osso, o tornozelo ali do maléolo medial, a parte interna, e o tendão de Aquiles. Entre eles vai ter uma depressão, ali eu vou ter o R3, posso massagear também, tonificando aquela região, então vai ser algo mais sutil, uma massagem mais rapidinha ali, mais leve, né? Algo para tonificar, né? E tenho como fazer outros tipos de tratamentos, tenho também, né? A própria acupuntura em si, eu faço a avaliação, temos também a questão auricular, existem pontos específicos de ansiedade, o ponto do zangue e coração, pontos que aliviam o espírito, isso tudo vai servir para resolver esse sintoma de ansiedade, né? E aí é uma questão de a gente dar esse alívio para que o paciente consiga, ali no seu estilo de vida, resolver também a questão da ansiedade própria, a raiz, né, de por que está acontecendo aquela ansiedade. E aí a gente é um facilitador ali, a gente tira os sintomas, faz sim um tratamento de raiz, mas ao mesmo tempo conversa com o paciente, que é o próprio paciente que vai ter que se tratar, não no sentido de ele vai ter que colocar as agulhas, né, nem nada disso, mas aí é quem tem que descobrir por que a ansiedade aconteceu e resolver aquela situação. Com a ajuda da acupuntura, da aurícula, da massagem, da fisioterapia, de exercícios, a gente vai facilitar que tudo aconteça, né? Então, é uma coisa que eu comento muito com os alunos, né? Que é justamente essa relação de somos facilitadores, só que se o paciente não muda aquele meio em que ele está, não muda a forma dele de enxergar as situações, de resolver, né, as situações, o nosso tratamento como terapeuta, existe um limite, né? A gente vai travar ali, a gente não vai conseguir resolver além daquilo, né? Então, assim, a acupuntura é boa para a ansiedade? Com certeza. A aurícula também, massagem, enfim, com certeza você vai conseguir resolver os sintomas, você vai conseguir ajudar a prevenir aqueles sintomas. Digamos, vou viajar de avião e tenho muito medo do avião. Você faz ali um tratamento prévio de acupuntura, né, dependendo ali do que você achou como raiz daquele problema, e a pessoa consegue viajar, né? Falo desse caso por quê? Porque eu já atendi um paciente que chegou para mim com a queixa da ansiedade relativa específica. Quando eu vou voar eu tenho muito medo, no dia a dia não me acontece isso. E qual é o problema? Sou músico, viajo muito, eu preciso estar muito tempo viajando para poder fazer os shows, né, os programas e tal. E aí a gente fez um tratamento com ele de acupuntura, de massagem, e ele respondeu super bem. Ele falou, eu consegui fazer a viagem que eu precisava fazer e eu consegui não tomar nenhum remédio durante a viagem, né? Eu sentia um pouquinho ali de sintomas de ansiedade, da tensão, do medo, mas tudo controlado, nada fugiu do meu controle como era antes, que eu precisava tomar um remédio para poder apagar, para poder fazer as viagens, né? E conforme o tratamento continuou, chegou um ponto que falou, estou voando tranquilo. Vez ou outra ali, uma turbulência, alguma coisa, eu fico com um pouquinho mais de tensão, um pouquinho mais ansioso, mas não é nada que me tire do normal, não é nada que me tire do meu centro. Ou seja, o espírito dele estava conseguindo fazer todas as funções que ele precisava fazer, sem nenhum remédio, que é fantástico, né? Porque tem muito remédio que faz o tratamento, faz, né? Controla os sintomas, mas trazem muitos desequilíbrios juntos com isso, né? Tanto que acontece muito comum, né, de remédios aí que a pessoa toma, e é um remédio para o sintoma e 3 remédios para controlar o efeito colateral do outro remédio, né? Então, assim, nesse sentido, a acupuntura é muito melhor, muito mais eficaz, porque ela consegue resolver esse sintoma sem trazer esses efeitos colaterais, né? O máximo que você tem de efeito colateral ali é o que? A reação do teti, você vai sentir um pouquinho de queimação, uma ardência, uma coceira, é uma coisa ali natural que acontece na hora do tratamento. Por fora isso, é super tranquilo. Então, aí, trouxe esse conhecimento sobre a ansiedade, a acupuntura, a aurícula, o que a gente pode fazer ali para ajudar o nosso paciente, né? E qualquer dúvida que ficou sobre o assunto, comenta aí embaixo. Querem falar sobre outros assuntos, comenta também. Trouxe esse assunto aí da acupuntura em relação com a ansiedade, porque é um tema, né, muito
procurado, muita gente comenta sobre a ansiedade, como tratar a ansiedade. E até se vocês quiserem que eu aprofunde mais esse tema mesmo, né, eu fiz aqui um resumo, uma coisa mais ampla ali, né, só para a gente ter essa conversa. Pode comentar aí embaixo, curte o canal. Estou começando agora, então vai ter muito essa questão de relação com a câmera, enfim, mas a gente vai estar sempre melhorando e procurando sempre trazer esses temas e conversar. O interessante é justamente isso, né, saber aonde está o tema mais interessante, qual é o assunto que precisa ser um pouquinho mais trabalhado, para a gente ficar conversando aí sobre a medicina tradicional chinesa. Obrigado e até mais!